Quero saudar a igreja com a paz do Senhor, amém? Que friozinho na barriga. Que vontade de sair correndo. Falei, meu Deus, misericórdia. E nessa noite eu sou somente mais um vaso de barro, cheio de falhas e defeitos, mas que o Senhor prove da graça e da misericórdia dele, que trouxesse algo para a igreja nessa noite. Eu reconheço que eu sou um vaso de barro, frágil nas mãos do Senhor, mas Deus usa da misericórdia dele. Deus sabe de todas as coisas e tudo está no controle na mão de Deus, nada foge do controle na mão dele. Talvez muitas vezes nós nos enganamos achando que, nossa, será que Deus tem visto, né, o que tem acontecido? Será que Deus tem olhado? Só tenho que falar algo para você, irmão. Deus tem visto todas as coisas. Todas as coisas estão no controle da mão de Deus. Nada escapa das mãos do Senhor. Nem as guerras, nem os rumores de guerra, nada que está acontecendo lá fora está fora do controle de Deus. É tudo permissão dele. É tudo permissão dele. Ele está no controle de todas as coisas. E hoje nós vamos falar sobre esperança. E eu queria falar para você que a minha e a sua esperança, ela morreu. A sua e a minha esperança, ela morreu. Mas ela ressuscitou no terceiro dia. E ela vive para sempre. É Ele que governa a nossa vida, a nossa esperança está no Senhor, é Ele que é a nossa esperança, é nele que nós temos que colocar toda a nossa esperança, toda a nossa fé, é no Senhor Jesus, porque se nós formos olhar com os nossos olhos carnais, irmão, nós não estaríamos aqui, nós estaríamos quietinhos na nossa casa, apavorados das coisas que estão acontecendo, tremendo muitas vezes a enfermidade, tremendo muitas vezes, né, a dificuldade que muitas vezes vem nas nossas vidas, se a nossa esperança não fosse o Senhor. Mas como a esperança, a minha e a sua esperança é o Senhor, nós estamos aqui. Eu sei que se cada um for perguntar para cada um, obrigado, filhão. Tirando, o Cauê tem tocado violão lá em casa, né? Tenho visto que ele está tocando bem. Eu falei, vai preparando aí, qualquer hora nós vamos cantar lá na frente. A hora que eu for ministrar, não sei o que vai sair, irmão, mas nós vamos louvar o Senhor. Eu pedi já ao Senhor que o Senhor colocasse um levita na minha casa. Eu acho bonito pra gente fazer um culto, né, entre família. E eu tenho visto que o Senhor tem tocado na vida do Cauê. E eu falei pra ele hoje saindo de casa, vai preparando aí. Eu vou usar você lá. Pedi pra Deus usar você. Você vai tocar, nós vamos cantar. Vai sair alguma coisa, irmão, vai sair. E eu sei que Deus recebe. Quando nós colocamos os olhos no Senhor e a nossa esperança é o Senhor, nós ficamos com o coração tranquilo. Ainda que temeroso, porque todos nós temos medo. O medo faz parte do ser humano. E o medo faz a gente ser cauteloso. O medo faz a gente ser prudente. Quando você não sabe nadar, você tem medo de pular, nadar em um lugar fundo, não tem? Então o medo, muitas vezes, é para a nossa segurança. E o medo é bom, irmãos. Muitas vezes é bom ter medo. Você não abusa. Se eu não sei nadar, eu não vou pular num lugar fundo, senão vai acontecer, eu vou me afogar. E o medo faz parte da vida do ser humano. O que a gente não pode deixar de ter, é fé no Senhor. Nós temos que confiar no Senhor, ainda que muitas vezes temerosos, mas acreditando e tendo a esperança que Deus pode fazer, que Deus pode mudar a situação. E hoje nós vamos falar da vida de Jó, como já foi falado aqui por alguns irmãos que já passaram por aqui, né? Irmãos usados na mão do Senhor, a irmã Cida e alguns irmãos usados. Então vamos falar um pouco da vida de Jó. Jó foi um homem reto, íntegro, nas mãos do Senhor. E a palavra fala que um dia houve uma reunião lá no céu e o diabo apareceu lá. Uma arvada, né? Já caiu de lá e ainda vai lá participar da reunião. E Deus olhando e falou, o que você faz aqui? Falando com as minhas próprias palavras para a gente dar uma adiantada. Não quero tomar muito tempo dos irmãos. Aí Deus fala para Jó, tem visto meu servo Jó? Íntegro, fiel. Houve um diálogo entre Deus e Satanás. E Satanás fala para Deus, ele é bom, ele é fiel, porque tem tudo. O Senhor dá tudo para ele. Tira tudo que ele tem, para ver se ele vai servir. E Deus dá uma permissão. Pode tirar tudo que ele tem, só não toque nele. E a palavra fala que o encardido sai lá do céu e vem para a terra perturbar a vida de Jó. E a palavra vai nos contando sobre o livro de Jó, que Jó, ele era um homem farto, abençoado nessa terra, numa família grande, e diz que Jó vai e perde todos os seus filhos, todos os seus bens.
E o encardido volta de novo. Não estava bom para ele tinha que voltar de novo. E ele volta de novo ali, para conversar no céu. E Deus dá autorização que tocasse na vida de Jó, mas que não matasse ele. E o inimigo vem de novo sobre a terra e toca na vida de Jó e coloca uma enfermidade na vida de Jó. E Jó fica enfermo. A Bíblia fala que Jó, ele chegou ao ponto de se limpar com um caco de telha das suas úlceras. Será que nós conseguimos imaginar e conseguimos nos colocar na situação de Jó? Como é difícil, né, irmão? Muitas vezes nós perdemos algumas coisas e a gente quer contender com Deus. Por que aconteceu isso comigo? Por que Deus deixou acontecer isso comigo na minha vida? A semana passada estava tudo bem na minha casa e de uma hora para outra virou do nada. Era 1h da manhã, 1h30 da manhã, eu com o Cauê na sala de espera para cirurgia. E eu falei para o Cauê, você está vendo como é que a vida da gente muda num segundo? Estava tudo bem. A gente estava fazendo tantos planos, olha, essa semana vamos descansar, no sábado eu não vou trabalhar, no sábado eu vou descansar. E fiz 1000 planos, mas na sexta-feira prouve acontecer algo com o Cauê. O Cauê passou por uma cirurgia de emergência, os irmãos já sabem, os irmãos oraram. E a vida da gente é um sopro, ela muda de uma hora para outra. E se nós não tivermos fé e esperança naquele que nos guarda, nós ficamos para a beira do caminho. Nós temos que confiar e ter fé. E confiar no Senhor que Ele está no controle de todas as coisas. E eu confesso para os irmãos, o que me sustentou firme lá, depois de Jesus, foi eu saber que os irmãos estavam orando por mim e pelo meu filho. Isso me dava uma força lá. Eu falei assim, tem uma igreja orando por mim. Tem pastores orando por mim. Tem pastores orando pelo meu filho. Tem pastores orando para a minha família. E eu confesso sem hipocrisia nenhuma, irmãos. Isso me deu uma força, uma fé tão grande no meu coração, que eu fiquei tranquilo. Falei, isso vai passar. E graças a Deus, eu falo com alegria, graças a Deus, em nenhum momento eu murmurei. Em nenhum momento eu perguntei para Deus, Deus, por que eu estou passando por isso? Estava tão bem, Senhor, estava no meu trabalho, trabalhando, e daqui a pouco eu recebi uma ligação do meu filho, falando, pai, estou com dor, e agora eu estou aqui, ele vai passar por uma cirurgia amanhã. Em nenhum momento eu murmurei, porque a esperança estava em Cristo. A igreja estava orando, e o Senhor atendeu as nossas orações, e o Cauê, para a honra e glória do Senhor, está aí, está bem de novo, bola para frente, vida que segue, porque a esperança estava em quem? Em Cristo, porque Ele é a nossa esperança. Ele é o nosso galardão. E lá no Jó, e depois lá no capítulo 14, Jó, depois de tantas coisas que aconteceu na vida, ele começa a contender, porque ele é um soldier que nasceu, ele começa a fazer algumas coisas. Talvez a gente fala, né, que Jó não murmurou, Jó não fez isso, mas Jó deu aquela, né? Aqueles que já leu o livro de Jó sabem que Jó deu uma contendida com Deus ali, porque, né, o dia que eu nasci, por que aconteceu isso? E eu entendo Jó. Isso a gente entende, porque quem nunca de nós murmurou por uma tribulação que passou na nossa vida? Quem nunca de nós, muitas vezes, colocamos Deus na parede, às vezes sem querer, falando, Deus, por que isso aconteceu comigo? Sou seu filho, sou fiel, não sou pecador, tenho feito tantas coisas, e eu passando por essa dificuldade, eu passando por esse problema. Quem de nós, irmãos, que atira a primeira pedra, aquele que nunca fez isso? Quem somos nós para julgar a vida de Jó? Quem somos nós para falar de Jó? Mas lá no capítulo 14, no versículo 7, que é o versículo chave, né, da campanha, vai falar assim: Pois para uma árvore há esperança mesmo quando cortada. Volta a brotar e os seus brotos não deixam de existir. Ainda que a sua raiz apodreça na terra e o seu tronco morra no pó, ela brotará ao cheiro das águas e lançará ramos como uma planta nova. Anotei algo aqui que fala assim: Deus não apenas devolve o que foi perdido, Ele faz nascer algo a partir do que parece ter acabado. Jó compara nós como se fosse uma árvore. Jó olha e fala assim: puxa vida, está acontecendo tanta coisa na minha vida, mas se há esperança para uma árvore que é cortada, há esperança para a minha vida também. E é isso que Deus quer falar para nós nessa noite. Eu não sei o que você tem passado, eu não sei o que tem acontecido na sua vida, mas eu quero te dizer que ainda que cortar o seu tronco, ainda há esperança para você. Ainda vem algumas tribulações, algumas dificuldades que muitas vezes nos afasta da presença de Deus, quer nos cortar no meio, mas eu quero falar para você, ainda há esperança para você.
Assim como Jó disse que ainda há esperança que uma árvore que é cortada, que ela pode voltar a dar fruto, para você também há esperança. Talvez você tenha olhado para algo que não é Cristo. Talvez a sua esperança está em alguma coisa desse mundo, que não pode fazer nada por você. Mas se você mudar o foco, se você mudar a direção do seu olhar e olhar para aquele que é o autor e consumador da nossa fé, tudo pode acontecer na sua vida. Irmãos, mas eu conheço muitas pessoas que é homem de fé, mulher de fé, estão passando por um câncer terminal, morreram, deixaram essa terra mesmo sendo fé e fiel. Mas onde Deus prometeu que isso não ia acontecer nas nossas vidas? Qual foi o dia que Deus falou para nós que nós não teríamos tribulações, dificuldade? Qual foi o dia que Deus falou que a gente não passaria por lutas? Qual foi o dia, irmãos? Aonde está na palavra que Deus promete que nós viveríamos de bênção, de bênção, de bênção e de bênção? Não. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Ele venceu o mundo por nós. Aquele que quer me seguir, tome a sua cruz. E cada um de nós temos a nossa cruz. Às vezes, algumas pessoas passam por menos tribulações, mas passam, irmãos. Faz parte. Cada um tem a sua vida com o Senhor. O Senhor sabe de todas as coisas. O Senhor sabe das nossas forças. Talvez eu aguento a carregar minha cruz numa certa situação, e na outra situação eu não aguento tanto. Então o Senhor falou, olha, vou tentar dar uma segurada aqui. E o irmão aguenta naquela situação que eu sou. Então o fraco ele é mais forte, e o Senhor vai nos conduzindo até a eternidade. E a palavra fala que aquele que chegará ao fim. E a nossa fé e a nossa perseverança, a nossa esperança, ela tem que permanecer até o fim. Não é no começo, que é maravilhoso, quando conhece o Senhor, quando o pastor falou, né, quando ele converteu-se na presença do Senhor, que ele abraçava a posse, ele orava para a posse. É maravilhoso, irmãos. Nossa, quantas vezes quando eu vim aqui, a primeira vez que eu vim na comunidade, os louvores, eu lembro da Margarete cantando, né, os louvores, as paredes não eram nem pintadas, o chão era de ardose. Como eu chorava aqui na presença do Senhor na frente, era maravilhoso, irmãos. Mas às vezes a caminhada vem nos atrapalhar, vai nos deixando, né, duro, amargos. Muitas vezes por causa das dificuldades, dos problemas, nós nos derramamos a presença do Senhor. Nós colocamos dúvida no nosso coração. Nós dizemos para nós mesmos, será que Deus pode fazer? Será que Deus faz mesmo? Porque levantar a mão e louvar aqui na frente, falar é uma coisa, irmãos, mas realmente acreditar é outra. Eu posso falar da boca para fora, mas será que realmente eu acredito que Deus pode fazer? Será que realmente eu acredito que Deus governa a minha vida? Eu tenho alguns problemas, irmãos, de família. Deixa eu ver se eu posso falar isso. Alguns tiques de família. Isso vem da minha mãe, dos meus irmãos, e eu tenho lutado contra isso. E até um tempo eu não tinha isso, irmãos. Mas passado um tempo, esse negócio tem vindo com frequência no meu coração. E eu tenho falado, Senhor, não. Isso não pode mudar o foco da minha vida, não pode. Senhor, meu Deus, o Senhor está no controle da minha situação. Muitas vezes o diabo tem me sufocado falando assim, não, você não vai conseguir. Eu vou acabar com você. Você é meu. Eu já ouvi os diabos falando isso no meu ouvido, irmão. Você é meu, eu não vou perder você. Misericórdia, irmãos. Ele é mentiroso. Nós somos de Cristo Jesus. Um dia que nós fomos lavados, remidos por sangue de Jesus, nós não devemos mais nada para Ele. Jesus pagou todo o preço da cruz do Calvário. Eu não devo nada para o reino do inferno. Eu não devo nada para Satanás. O meu pecado foi pago na cruz do Calvário. Quando eu levantei minha mão e falei que Jesus Cristo é o meu único e Salvador. Ele é mentiroso, irmãos. Talvez ele vai soprar algo no seu coração dizendo que você não vai conseguir, que você não pode, que não vai acontecer na sua vida. Mas creia que Jesus Cristo está no controle de todas as coisas. Essa parte da manhã, da tarde, eu não trabalhei. Eu falei assim, eu vou tirar um momento com o Senhor. Confesso, nossa, aconteceu tantas coisas. O vizinho colocou um som alto, eu não conseguia me concentrar. Eu peguei uma gripe essa semana, eu tomei até fanho, eu falei, meu Deus do céu, o corpo meio ruim. Eu falei, misericórdia, Senhor, mas eu vou. Eu pensei até ir no hospital, pegar um atestado e falar para o Pedro, estou com atestado aqui, eu não vou pregar. Deus sabe, irmão, estou falando porque Deus sabe, Deus conhece meu coração. Mas eu falei, não, eu tenho que enfrentar esse medo. Eu vou. A última vez que o Pedro me convidou para ministrar,
Eu falei assim, eu vou. Foi tudo marcado, tudo bonito. Vou chegar no dia, marcaram um exame de raio-x às 9 horas da noite no PE, no ponto-socorro. Eu falei, nunca vi isso, exame de raio-x 9 horas da noite. E eu precisava fazer aquele exame, que eu estou para fazer uma cirurgia no meu joelho, eu não podia perder. Eu falei, Pedro, não vou conseguir ministrar, irmão. Por quê, irmão? Marcaram o exame de raio-x, eu tenho que ir. Aí no domingo, o Pedro me deu um abraço no domingo e ele falou assim, ó, irmão, quinta-feira, irmão, né? Deus queira que não aconteça nada, irmão, né? Vai dar certo. Mas não é que na segunda-feira eu acordei ruim com uma gripe. Falei, meu Deus do céu. Misericórdia, mas graças a Deus, Deus é bom. Deus é fiel, nós estamos aqui. Eu falei pro Marcinho, na hora que eu vim com o carro, eu virei ali, vi a rua cheia, lotada de carro. Falei, meu Deus, já deu até uma dor de barriga. Falei, nossa, não acredito, a igreja tá cheia. Mas tá tendo missa na igreja ali, os irmãos estão ali cultuando o Senhor também. Mas Deus é bom, irmãos, Deus é misericórdia. É só para descontrair, irmão, porque eu tô um pouco nervoso. Mas vai passar, Deus é bom. Deus é bom. E eu falei, não é possível, a igreja cheia desse jeito, logo na quinta-feira. Mas Deus é bom, irmão. A presença de vocês é maravilhosa aqui. A maior presença é a dele. E eu falei para o Senhor, Senhor, que eu consiga falar. O Senhor me usa para falar com uma alma só nessa noite. Eu vou estar feliz, Senhor. É o que importa. Se o Senhor tocar um só coração nessa noite, eu saio de lá feliz. Com sinceridade, irmãos, eu falei para o Senhor nessa noite. Eu já cheguei a ministrar numa casa, quando o Luizinho estava aqui, a gente fazia campanha de oração. Eu fui com o Luizinho falou, irmão, você prega? Eu falei, prego. Não, eu vou lá, irmão. Eu falo que sou pregador, não é pregador, mas a gente fala da palavra do Senhor, né? Mas eu vou. Quando eu chego na casa, estava eu, o Luizinho e a mulher. Nem a filha dela quis ouvir eu falar. Só nós três. Mas assim mesmo, eu ministrei a palavra do Senhor e eu creio que Deus falou com aquela mulher. E prova é Deus nós estarmos aqui nessa noite. Ele sabe de todas as coisas, Ele conhece todas as coisas. Hoje em dia tem a internet, né? E vai estar sendo gravado um vídeo, alguém está assistindo ao vivo. Deus pode alcançar vidas lá fora. E eu creio que Deus usa todas as coisas. Aleluia? Glória a Deus, vamos lá. Estou enrolando aqui. A Bíblia compara. A Bíblia, aqui é algo que eu tenho. Eu costumo anotar alguma coisa que eu sou meio ruim para decorar algumas coisas, sabe, irmão? Eu já era ruim, depois do Covid piorei mais ainda. De vez em quando eu esqueço o nome da minha esposa. Mas não deixo de amá-la. Não esqueço que eu a amo. Mas eu confesso aos irmãos que depois do Covid eu fiquei ruim de gravar as coisas. Eu trabalho muito com isso. Mas Deus é fiel. Eu tenho anotado, eu estava sentado ali no banco, falei, meu Deus, só falta sumir o rascunho que eu fiz. Daí eu estou perdido. Mas Deus é fiel, não sumiu não, irmão, está aqui. A Bíblia compara frequentemente o ser humano, especialmente o justo, a uma árvore simbolizando enraizamento em Deus, força, produtividade e vida perene. Alguns versículos que falam na Bíblia sobre o homem comparado a uma árvore. Lá em Salmo 1, do 1 ao 3, vai falar assim. Salmo 1. Descreve o justo como uma árvore plantada junto ao ribeiro, que dá fruto ao seu tempo certo, e cujas folhas não murcham, e prospera em tudo. Jeremias 17, 7, 8 vai falar assim: bendito é o homem que confia no Senhor, comparado a uma árvore que estende as suas raízes para o ribeiro, e não teme, e seca e permanece verde. Aleluia. É difícil a gente falar de esperança sem falar de fé. Porque se você tem esperança, você precisa ter fé. A fé e a esperança, ela caminha junto. A esperança é algo que nós produzimos em nosso coração. A esperança é você que produz. A fé, ela é espiritual, você tem que crer. Esperança é a confiança e o desejo, a expectativa positiva de que algo bom ou desejado irá acontecer, mesmo diante de dificuldades ou incerteza. Não é uma espera passiva, mas um sentimento ativo que impulsiona a perseverança. Quando você tem esperança, você é mais forte. Uma pessoa sem esperança na vida, ela não é nada, irmãos. Ela se desvia facinho. Ela não aguenta as provações que vêm. Porque quando nós temos esperança e nós esperamos em Cristo, e Cristo é a nossa esperança, nós caminhamos e seguimos em frente.
Por isso que as pessoas lá fora olham para cada um de nós e falam, olha, essa pessoa passa por luta, essa pessoa passa por tribulações, mas mesmo assim ela vive sorrindo. Essa pessoa às vezes está chorando, mas daqui a pouco eu olho para ela, está sorrindo, porque a nossa esperança é ela estar no Senhor. Então o homem precisa de esperança, e a esperança é nós que produzimos, é o nosso coração que produz, é a alma, é um sentimento aqui dentro. Eu não posso falar que é um sentimento, mas é algo da alma, é nós que produzimos a esperança. A minha esperança é o Senhor. Isaías 64, 4 fala assim, Isaías 64, 4. Porque desde a antiguidade não se ouviu e nem com os ouvidos se percebeu, nem que os olhos se ouviu outro Deus além de ti, que agisse em favor daquele que nele espera. Então é difícil. Tá vendo? A esperança ela tem que estar enraizada no nosso coração. Para que nós possamos ser um crente firmado na rocha do Senhor, que nós possamos ser servos firmes na presença do Senhor, a esperança está ardente no nosso coração. A nossa caminhada tem que ser com esperança. Tá difícil aqui, mas eu tenho esperança que amanhã vai mudar. Hoje não consigo pagar essa conta, mas amanhã eu tenho esperança que Deus vai prover algo para mim. O que seria de nós sem esperança, irmãos? Se você não acreditasse em nada, se você não esperasse nada, se você ficasse enfermo, mas você não tem esperança em ninguém, e aí o amanhã? O que será do amanhã sem a esperança no Senhor? O que seria de nós sem a esperança do Senhor? O que seria de nós daqui 10, 20 anos sem a gente esperar no Senhor, sem confiar no Senhor? Você consegue se imaginar daqui 10, 20 anos sem a esperança no Senhor? O que será daqueles que estão lá fora, que não esperam no Senhor e confiam em algo mundano? O que será dessas pessoas quando as coisas começarem a se afunilar? Porque as coisas estão se afunilando. E vou falar algo para você, irmãos, as coisas não vão melhorar, é daqui para pior. As coisas só vão indo, afunilando, afunilando. As coisas vão se apertando, irmãos. Porque Jesus bate as portas. Não sei se a gente vai ver a vinda do Senhor Jesus, mas Ele vai voltar. Ele vai voltar. A gente vendo ou não vendo, o importante é subir com Ele para a glória. Que nós possamos fazer a nossa parte nessa geração. Que nós possamos caminhar com Cristo nessa geração. Porque quando... É interessante que um amigo falava assim, que quando canta a senha lá no alto, não tem jeito. É o 32, é o 32. Não importa se o 32 está doente ou se o 32 está com saúde. Não importa se o 32 é gordinho e é magrinho. Não importa se o 32 é rico ou é pobre. A senha é do 32. Talvez lá no céu, senha 32. Opa, é o Fabiano. Ih, Fabiano, já era. Chegou-se a hora. Tem uma hora que demora um pouquinho, né? Quero ver os meus netos. Eu gosto bastante de criança. Não vejo a hora dos meus netos até encher minha casa de neto. Eu quero morar no céu, mas também quero ver os meus netinhos. Eu falo pro Senhor, dá para segurar a mão um pouquinho aí? Eu quero morar no céu. Mas é bom viver nessa terra com o Senhor. É bom. É gostoso ver os irmãos vindo no culto, ver os irmãos cantar louvores, participar de retiro, oração. Isso é bom. Nos fortalece, nos impulsiona a caminhar para algo que o Senhor nos prometeu. Eu vou, mas vou voltar a buscar vocês. E a igreja e os irmãos nos ajudam a prosseguir, irmãos. Porque às vezes você vem desanimado, você olha para o irmão está fervoroso lá, fala, meu Deus, vai chegar minha hora, vai dar certo. Eu lembro, antes de ter a minha casa, eu escutava alguns irmãos falar assim, algumas pessoas falam assim, consegui comprar minha casa. Eu falo assim, graças a Deus, mais uma senha foi embora, vai chegar a minha. Vai chegar a minha, mais um contemplado. Está chegando o meu dia. Está chegando o meu dia. Que Deus é bom, porque a minha esperança estava no Senhor. Eu lembro que eu vinha, colocava as orações na caixinha de oração e às vezes com temor no coração, meu Deus do céu, será que vai dar certo? Malvado será, irmãos. Malvado será, rouba a fé. O malvado será, rouba a nossa esperança no Senhor. O será desagrada o Senhor. Quantas vezes eu fiz isso? Será que vai acontecer?
se nós louvamos que Deus pode todas as coisas, se nós cantamos, falamos e ministramos, pregamos que Deus é o Senhor de todas as coisas, que é o Deus do impossível, por que será que o será vive na nossa boca? Será que vai acontecer? Será? Será que vai dar certo? Será que eu vou conseguir? Nós precisamos ter mais fé no nosso coração. Vai acontecer. E se não acontecer, irmãos, o que aconteceu? Não aconteceu porque não foi da vontade de Deus. Só isso, simplesmente. E nós vamos contender com Deus, Ele sabe todas as coisas. Ele é Senhor de todas as coisas. Eu confesso para os irmãos que sem fugir, mas eu preciso falar algo. Esses dias eu contei para uma pessoa que não é nem cristã. Na verdade, eu tinha vontade de ser policial, eu tinha vontade de ser polícia, mas o meu pai é policial aposentado, ele nunca me incentivou. Eu falei, não faz não. E eu falei, não, eu quero ser. Mas eu sempre fui meio maluquinho, meio briguento, né, irmão? Meio pavio curto. Meu pai falou, esse rapaz ser polícia não é bom, não. Meu pai já estava lá dentro, e eu acho que eu orava para ser, e meu pai e minha mãe oravam para que não. E o tempo se passou o tempo de eu fazer um concurso para a polícia, e eu não consegui realizar o meu sonho. E eu falo para os irmãos, onde eu vou, as pessoas falam, você é polícia? Eu falo, não sou. Esse tempo atrás eu estava lá no hospital Frei Galvão, olhando passando no cirurgião, que vai estar vendo o meu joelho. Ele falou assim, então, né, o senhor é militar, então não pode fazer muito força. Eu falei, não, doutor, eu não sou militar, não. Nossa, eu achei que você era militar. Mas só para voltar onde eu queria falar, um dia eu estava na minha casa e eu estava com o coração triste, e eu falando, nossa, eu queria ser tanto polícia, eu queria fazer, né, sonhava ser tantas coisas. O Senhor soprou algo no meu coração e falou assim, você só não foi policial porque eu ia perder você. Eu não deixei você ser. Foi algo audível no meu ouvido, como se alguém tivesse soprado. Você só não foi o que você queria ser porque eu não deixei, porque eu ia perder você. Então muitas vezes nós reclamamos de algo que nós não conseguimos, não conquistamos, mas Deus sabe de todas as coisas. Ele tem o controle de todas as coisas. Aleluias. Deus é maravilhoso. Nós falamos de esperança, vamos falar de fé. Em Hebreus 11:1 vai falar, a fé é a garantia do que espera e a prova do que não se vê. Nós temos a esperança, nós também temos que ter fé. Fé naquele que pode todas as coisas, naquele que sabe de todas as coisas. Sem fé é impossível agradar a Deus, irmãos. Quando o seu coração começar a desanimar, quando o seu coração começar a pipocar, a diminuir a sua fé, comece a clamar a Deus. O Senhor fala que aquele que não tivesse fé, pedisse a Ele. Peça a Ele que o Senhor enche o seu coração de fé. Às vezes eu peço ao Senhor, enche meu coração de fé, uma fé mais genuína, mais confiante. Porque às vezes, irmãos, o irmão olha e fala, nossa, que irmão fervoroso, está né, sapateando o Senhor, mas o coração está distante, irmãos. Os olhos do Senhor sondam lá dentro, Ele sabe de todas as coisas. Eu tenho olhado vocês aqui de cima, irmãos, eu só vejo o lado de fora, mas o Senhor conhece o coração de cada um que está aqui nessa noite. Você já sabe, mas eu vou falar, o Senhor sabe o que o seu coração está sentindo nessa noite. O Senhor sabe o que você tem precisado nessa noite. Nós servimos um Deus que sonda o nosso coração. Nós servimos um Deus que mesmo antes de eu falar, Ele já sabe o que eu vou pedir. É esse Deus que você serve, e é esse Deus que eu sirvo, irmãos. Você consegue imaginar a plenitude e o tamanho do Deus Todo-Poderoso que nós servimos? Você consegue imaginar um Deus tão grande e tão maravilhoso? Nós muitas vezes falamos, nós servimos um Deus que abriu o mar vermelho, nós servimos um Deus que fez o sol parar. Nós servimos um Deus que fez chover de uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem. Mas nós muitas vezes esquecemos do poder de Deus, do que Deus pode fazer. Nós muitas vezes esquecemos que Deus tem controlado a nossa vida. Ele está no controle das nossas vidas. Você acha que você está aqui porque você veio? Não, nós estamos aqui porque o Senhor nos permitiu estarmos aqui. É Ele que governa a minha e a nossa vida. É Deus que nos governa, irmãos. Nós somos filhos dEle. Ele tem cuidado de nós, irmãos.
Muitas vezes, alguns dias atrás eu tenho refletido na minha vida, da onde Deus me tirou, aonde Deus me colocou. Eu falei, meu Deus, eu não mereço tantas as coisas. Eu começo a olhar para dentro de mim e falei, meu Deus, eu não mereço isso, Senhor. O Senhor conhece tantas minhas falhas, tantos meus erros, meus pecados, onde eu estou, Senhor. E às vezes, algumas vezes as pessoas falam assim, você não é nada. E eu falo assim, eu não sou nada mesmo. Tudo é meu Deus. Ele é tudo na minha vida. Eu reconheço que eu sou miserável. Eu reconheço que eu sou falho, que eu sou pecador. Mas Deus é o meu tudo. Deus é o meu Senhor. É Ele que governa a minha vida. Aleluia. Versículo 6 de Hebreus 11 vai falar assim, sem fé é impossível agradar a Deus, pois é necessário que se aproxime de Deus e creia que Ele existe e recompensa aqueles que o buscam. Como tem sido a sua busca? Como tem sido a minha busca a Deus, ao Senhor? Será que as nossas buscas têm sido só no momento de tribulações, no momento de dificuldade? Será que às vezes nos momentos de alegria nós temos deixado de agradecer ao Senhor e buscar o Senhor? Está tudo bem, para que Deus agora? Está tudo tranquilo, estou com o dinheiro no bolso, carrinho na garagem, meu carro está abençoado, minha família tudo com saúde. Dá para me diminuir um pouquinho a minha oração, dá para diminuir um pouquinho, né, a leitura da palavra, dá para mim ir na igreja só no domingo, só na quinta. Aí quando as coisas apertam, opa, vamos fazer campanha. Toca o louvor, irmão, é só louvor alto. Coitado do vizinho que sofre com aquele louvor alto. É assim, irmãos. Como tem sido a nossa busca para o Senhor? Eu estou falando para os irmãos, mas o reflexo vem da minha vida, eu olho por mim. Como tem sido as nossas vidas? Confesso para os irmãos que eu estou aqui até surpreso, porque muitas coisas eu não está anotado, Deus tem colocado aqui na minha boca, porque Ele é fiel. Ele sabe todas as coisas, nós somos escolhidos dele, irmãos. Nós somos amados dele. É esse grande amor que nos cerca, é esse grande amor que tem cuidado de cada um de nós. Nós somos abençoados na casa do Pai, o Senhor tem cuidado de cada um de nós. Eu lembro que eu trabalhava com o pastor Gilmar, eu ganhava 50 centavos por compra entrega. Mas eu não estou falando isso para o pastor, porque o pastor ele falou assim, eu vou dar uma ajuda para você, rapaz. Você está com um filho, eu tinha um Gutão, mamava que nem um cabrito. O Guto, uma vez, ele chorava, Denise dava mamar no peito, e o menino não parava de chorar, E era só mamar no peito. Da minha mãe, mais experiente, falou assim, e o Guto sempre foi gordinho, fortinho, né? Falou assim, esse menino tá com fome. Que fome, mãe, tá com fome. Vamos comprar leite. Aí vai lá no Raul Ribeiro, aquele leite já, né? Direto da fazenda, compra o leite, faz uma mamadeirona enorme, e dá na mão do menino. Irmãos, rapidinho que o menino parou de chorar. E mamou muito, vocês viram o tamanho que o homem ficou. Foi muito leite. Para aquele menino chegar nesse tamanho. Todas as vezes que eu vou fazer compra, eu paro no... Isso que é verdade, irmãos. Em casa a gente compra Toddy, não é aquele potinho não, é um pote de 2 kg, é um saco de 2 kg de Toddy. Porque o Gutão ainda gosta de tomar leite. Ele chega, faz cafezinho, fala, acho que vai tomar café. Nada. Tem leite, pai? Leite, 5 colheres nesse calço, sai até preto o negócio. Pra dentro. E eu costumo, quando eu estou fazendo compra, eu pego uma foto, tiro foto do Nescau e falo pro Juninho, esse não pode faltar. Ele manda foto pro Juninho. E todas as vezes eu fico bravo com ele, fala, vê, rapaz. Fico bravo com os meus filhos e falo assim, vocês vão ver. Vou parar de ficar comprando as coisas gostosas para vocês vão viver de pão e mortadela, vocês vão ver. Nem Nescau eu vou comprar mais, vocês vão ver. Vai ser café. Eu fui criado no café com farinha, irmãos. Antigamente não se tinha pão, que nem tem hoje, com facilidade. Nós fazia cascão, trigo, água, um pouquinho de sal, fazia massa de panqueca. E a gente tomava café. Hoje a criançada quer pão, mortadela, presunto, hambúrguer. Irmão, caixinha de hambúrguer em casa é 36 hambúrguer. Aquela caixa que pessoas compram num carrinho de hambúrguer. Não é aquela de 12, não. É 36. Macarronada hoje em dia é quase 1,5 kg de macarronada no domingo. Sai briga. Briga por causa de macarrão.
Cauê come pra caramba, é magrinho, mas olha. Aí abri com o Guto, amanhã eu quero um pouquinho pra mim. Pior que é nada, mas eles comem já pensando em deixar um pouco pra amanhã. Vai deixar um pouquinho pra mim pra amanhã? Mas Deus é bom. Deus é maravilhoso. Que família abençoada que eu tenho. Eu só tenho que glorificar o Senhor. Meus filhos todos na casa do Senhor. Meus filhos todos servindo ao Senhor. Que bênção, irmãos. No dia de hoje, irmão, se passar da meia-noite, eu mando mensagem pro Guto e falo, rapaz, você tá onde? Ô pai, desculpa, eu perdi a hora. Tô na casa da Patrícia, mas já vou embora. Sabe quantos anos ele tem, irmão? Ele tem 28 anos. Sabe quando que eu fiz isso com os meus pais? Eu não fiz isso com meus pais. Sabe o que eu falava pra minha mãe? Quando eu chegava em casa, eu falei assim, mãe, a senhora é boba, porque a senhora não dorme. Ela falou assim, eu não consigo dormir enquanto você não chega. E antigamente eu não tinha celular. Ela não sabia onde eu estava. Confesso que eu não fiz coisas erradas, nunca usei droga, nada, mas eu ficava na rua com os amigos até tarde. Antigamente não era tão perigoso, mas hoje eu sei o dia, enquanto os meus filhos não chegam em casa, como fica o meu coração angustiado. A não ser quando os meus filhos às vezes estão na casa do pastor, estão em algum lugar, eu sei que está um lugar bom e eu sei que eles vão chegar em casa. Aí eu durmo, eu confesso que eu durmo. Mas quando está em outro lugar, eu quero ver todos eles. Fala, cadê você? Ele fala assim, meu pai, estou indo embora, desculpa. Um menino de 28 anos que pede desculpa para o pai, que chegou atrasado, que perdeu a hora para chegar em casa. Eu não mereço, irmãos. Eu não plantei isso. Foi a misericórdia e a graça de Deus. Misericórdia por um dia eu ter escolhido Ele e ter tentado e firme nos caminhos do Senhor, menos algumas falhas, algum tropeço, eu não desisto do Senhor. Eu não desisto. Eu não vou desistir. Eu vou até o fim da minha vida prosseguindo e caminhando com o Senhor. Eu não sei se eu vou caminhar com 100%, com 60%, com 30%, nem que for com 10%, eu vou caminhar, irmãos. Eu quero caminhar. Que o Senhor possa me dar força para mim, para minha família, para você, para sua família, para você não parar no meio do caminho. Que você prossiga, irmãos, em meio às tribulações, que você prossiga em meio às dificuldades, não pare no meio do caminho. Vamos, irmãos, prosseguir, vou pular algumas coisas que já está chegando na hora. Eu só queria falar algo interessante. Eu vou pular essa parte, irmãos. Lá em Jeremias, aqui nós estávamos falando de fé, que você não perca a fé no Senhor, prossiga em frente. Que a sua fé seja fortalecida junto com a esperança no Senhor. Tenha fé, irmãos. Acredite que Deus pode fazer. Acredite que Deus pode mudar a sua situação, pode mudar a sua vida. Nós temos tantos testemunhos dentro da igreja. Nós conhecemos o irmão Neco, de tantos testemunhos. Esses dias eu estava lembrando do testemunho do irmão Neco. O irmão uma vez testemunhou da filha, né, que teve problema de apêndice, que estourou, e a filha dele está viva. Irmão, que Deus é esse? Esse é o Deus que faz todas as coisas. Eu já vi Deus usar o pastor Gilmar para curar um menino que sangrava com suspeita de câncer no nariz aqui. Eu vi isso com os meus olhos. Eu não posso negar esse Deus, irmãos. Porque eu vi. Eu não ouvi falar, eu vi com os meus olhos. Deus fazer, eu já vi Deus fazer tantas coisas aqui na igreja. Como que eu posso negar esse Cristo? Mas a palavra nos fala: aquele que está de pé, vigie para que não caia. Porque se eu me desviar para a esquerda, se eu me desviar para a direita, irmãos, e não ficar vigilante, eu vou cair mesmo acreditando num Deus que pode todas as coisas. Que nós possamos estar vigilantes. Que a fé e a esperança seja fervorosa em nosso coração. Em Jeremias 32, 27 vai falar assim: eu sou o Senhor, o Deus de toda a humanidade. Existe alguma coisa impossível para mim? Será que existe alguma coisa impossível para Deus? Não existe, irmãos. Não vai ser a sua árvore que foi cortada e deixou um tronco que vai morrer. Porque não existe nada impossível para o Senhor, porque Ele pode todas as coisas, Ele sabe de todas as coisas. Ainda que envelheça a sua raiz na terra, mesmo quando tudo parece parado, Deus está agindo na raiz. Você não vê, você não sente, você não entende, mas Deus está cuidando de tudo. Muitas vezes parece que Deus não está vendo a nossa situação. Talvez a gente venha no culto, eu não estou sentindo, mas não é sentir, irmãos, é fé. É fé.
Talvez a gente não entenda a situação, por que está acontecendo isso, por que essa enfermidade, por que essa tribulação, por que esse problema, mas não é para entender, porque quando nós entendemos, for entender Deus, Ele deixa de ser Deus, Ele é supremo, Ele está acima de todas as coisas. Há um limite para o homem. Quando nós não podemos, Deus pode, irmãos. A gente jamais vai entender Deus, porque Ele é Deus, Ele faz todas as coisas, Ele sabe todas as coisas. Aleluia. Você consegue ver o tronco cortado e seco, mas Deus está trabalhando na raiz, onde ninguém vê. Deus está trabalhando na sua raiz. Ainda que você esteja com o tronco cortado, Deus está nutrindo você pela raiz. É Deus que cuida, é Deus que nutre, é Deus que faz. Deixa eu ver se eu consigo beber água sem tremer. Amém. Quando o Espírito Santo fala, a gente sente, né? Existe algo diferente. A gente sente, Deus é bom. A palavra vai falar assim também: ao cheiro das águas brotará. Não diz ao toque, diz ao cheiro. E essa água é Cristo. E nesse momento só Ele que pode nos trazer vida. Jesus é a fonte inesgotável de águas vivas, oferecendo vida eterna, cura espiritual e todos que têm sede, conforme diz. Em João 4,11 vai falar sobre da mulher samaritana. João 4,11, a mulher disse: Senhor, tu não tens com que tirar a água do poço, e o poço é fundo, onde pois tem água viva. Pois acaso és maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço do qual ele mesmo bebeu, assim como também os seus filhos e seu gado? Jesus respondeu: quem beber dessa água voltará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Glória a Deus. João 7,37 vai falar assim: no último dia da festa, o dia mais importante, Jesus se colocou em pé e exclamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Como diz as Escrituras, rios de água viva correrão do interior de quem crê em mim. Jesus é o rio de água viva, irmãos. Beba desse rio. Está com sede, irmãos? A raiz está precisando de água? Beba do rio de Cristo. O seu tronco vai brotar novamente, o seu tronco vai nascer novamente. Aleluias. Essa água viva representa o Espírito Santo que flui e que crê nele, transformando e purificando e gerando vida abundante. E dará ramos como planta nova. Que você seja uma planta nova com raízes profundas e fortes. Raiz profunda fixa a árvore ao solo, garantindo estabilidade com o vento e a tempestade. Além disso, absorvem águas, nutrientes essenciais do solo para garantir a nutrição. Que a sua planta tenha um tronco sólido, que você seja um tronco sólido, que é Cristo, pois o tronco é o pilar espiritual que dá força e suporta o peso dos galhos e realiza a condução da seiva entre as raízes e as folhas. Um tronco robusto é o sinônimo de resiliência e crescimento. Em João 15,5 vai nos falar. Quando Jesus diz: eu sou a videira, vós os ramos. Aleluias. Ele nos ensina a união vital com Ele, indispensável. Assim como os ramos dependem da videira para sobreviver e dar frutos, os discípulos precisam permanecer nele para ter vida espiritual, produzindo amor, fé e boas obras. Que você esteja enraizado em Cristo. Jamais a sua raiz vai secar. Jamais o seu tronco vai morrer. E jamais você deixará de dar fruto se você estiver enraizado com Cristo. As podas podem vir, porque Deus nos poda muitas vezes. Às vezes nós fazemos coisas que não eram para ser feito, mas Jesus vem lá e Ele poda. Deixa eu dar uma podadinha no Fabiano, está uma coisinha errada ali. Mas Ele poda, mas para que você faça algo novo, algo diferente. Podas virão na nossa vida. Passaremos por dores. Derramaremos muitas lágrimas, irmãos. Mas Cristo tem cuidado de tudo.
Cristo é o rio de água viva. Que a sua árvore, que o seu tronco, que a sua raiz seja plantado junto ao rio de água viva. Que quando ela pensar em secar e morrer, esse rio venha nos nutrir, nos encher de Cristo, para que nós prosseguimos em frente e nunca deixamos a fé e a esperança que está nele. Que o seu coração, que o meu coração, que o coração da igreja permanece firme na presença do Senhor. Jó teve a sabedoria e vê a esperança para uma árvore cortada. Se há esperança para uma árvore cortada, há esperança para mim. E a palavra fala que a vida de Jó mudou. Deus restituiu tudo em dobro para Jó. Deu uma nova família, restituiu tudo. É isso que Deus pode fazer e vai fazer na sua e na minha vida, irmãos. Deus tem poder para fazer todas as coisas. E eu vou pedir algo para você, não se frustre se algumas coisas não acontecerem. Só coloque no seu coração a vontade de Deus. Deus sabe de todas as coisas. Deus conhece todos os planos. Deus sabe o que é o melhor para mim. Deus sabe o que é o melhor para você. Deus sabe o que é o melhor para a igreja. E se tivermos que passar por tribulações, se tivermos que passar por dificuldades, que nós passamos de mão dada com Cristo. Assim que eu passei aquela situação de mão dada com a igreja, orando pela minha vida do meu filho, passa de mão dada com Cristo. Não passa sozinho não, irmãos. Ele é Pai. Ele sabe de todas as coisas, Ele pode todas as coisas. Ele tem o melhor para mim e tem o melhor para você. Está difícil, segura na mão do Senhor. Senhor, está difícil, estou chorando, estou sozinho. Mas passa comigo. Passa comigo, Jesus. As coisas serão mais fáceis, irmãos, quando nós passarmos segurando na mão de Cristo. Que suas raízes sejam nutridas pelo rio de água viva que é Cristo. E que o seu tronco seja forte, robusto. E que os seus ramos sejam fortes e frutíferos. E que jamais se desligue da videira verdadeira que é Cristo. Ele é suficiente para você. Cristo tem que ser o suficiente para nós, irmãos. Cristo tem que ser o suficiente para nossas vidas. O dia que nós entendemos realmente dentro do nosso coração, dentro da nossa mente, que Cristo é o suficiente, nós passaremos para um outro patamar, para outro entendimento. Cristo tem que ser suficiente na minha e na sua vida. Irmão Fabiano, você... Caramba, hein? Miserável, irmãos. Deus sabe todas as coisas. Deus conhece todas as coisas. Eu tenho lutado com algumas coisas. Eu tenho pedido para Deus, me fortaleça, me dá força, me dá fé, me dá coragem para prosseguir, para seguir em frente. Que você jamais se desligue da videira verdadeira. Que você jamais deixe a videira verdadeira. Amém? Que Deus possa, que aquilo que eu não consegui transmitir, que o Espírito Santo continue falando no seu coração, falando na sua vida. Que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe sua casa. Que você saia daqui nessa noite fortalecido, com o coração cheio de esperança, com o coração cheio de fé, acreditando que Deus pode todas as coisas, sabe de todas as coisas, acreditando que Deus está no controle da sua vida. Deus não perdeu o controle, irmãos. Deus está no controle de todas as situações, amém? Eu agradeço os irmãos, em nome de Jesus, amém.